Este programa é livre para todos os públicos. Olá, queridos irmãos, querida família. Somos nós novamente chegando aqui com o programa ID, o programa da Fundação Fraternidade, em parceria com a Canção Nova, sempre trazendo a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, com o Evangelho na sua casa. Hoje quem vai partilhar o Evangelho conosco é uma amiga de comunidade, de caminhada muito querida, a Simone Gregory Salvadori. Olá, Simone, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada. É um prazer, enorme poder estar contigo, compartilhar com as pessoas todas, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom. E conta para nós, qual Evangelho você escolheu para partilhar conosco hoje? Escolhi o evangelista João, capítulo 4, mais especificamente, ele é um capítulo longo, em que Jesus encontra a samaritana e conversa com ela, dá atenção a ela, e faz vários ensinamentos. E eu destaco aqui o versículo 23 ao 26, onde ele fala dos verdadeiros adoradores do Pai. Hoje, então, essa mensagem vai chegar fundo nos nossos corações, nas nossas necessidades. Mas tu pode contar para nós o que te motivou a escolher este evangelho para este dia? É justamente porque essa conversa de Jesus, com a samaritana, é algo assim que sempre me tocou, Às vezes eu converso também, eu tenho 2 filhas, e a gente conversava exatamente sobre isso, assim, o quanto Jesus ele tinha esse olhar para com o seu povo, ele dava atenção às pessoas que lhe procuravam. E nesse dia, por exemplo, ele está vindo da Judeia, e passa pela Samaria, e ele está sozinho, porque os discípulos que estavam com ele foram, enfim, para outras cidades para a compra de mantimentos. Então são coisas assim que tu fica te transportando àquela época, Tenta pensar o quanto a nossa vida também é muito próxima, dessa rotina, desse evangelizar, que é também o da vida, Ou seja, é Jesus ali cansado, para tomar uma água do poço, Enfim, que ele já imaginava provavelmente, que estaria aquela samaritana, e ali ele não deixa de passar, o amor de Deus. Enfim, então isso me tocou, e principalmente porque então esse momento ele fala, que haverá um momento em que nós adoraremos em verdade, então assim, prometendo a vida eterna, aqueles verdadeiros adoradores. E é isso, é podermos estar diante de Jesus, diante do Santíssimo, adorando o Senhor e sabendo que o que nós estamos fazendo é pleno, É Ele, o próprio Cristo nos pediu, nos ensinou, e será o que vai nos aproximar da salvação. Com certeza, então, esta partilha vai nos convidar a participarmos da adoração, a verdadeira adoração, a vida eterna. Mas antes, nós vamos escutar a oração do Padre Ladislau acerca deste evangelho e já voltamos. Jesus, Mestre Divino, esta hora é a tua hora, hora da graça. Tu me chamastes, tu queres falar comigo hoje e agora. Tu tens o teu plano comigo. Senhor, Mestre, estou aqui para escutar. O teu ensinamento é vida em plenitude, amor que rebenta a rede da minha pequenez e transborda a barca do meu coração. Ensinas-me viver e repartir o amor, ou muito mais despojar e entregar toda a minha vida, mesmo até a cruz. Mestre Divino Jesus, ensinai-me os teus caminhos e amar como tu amas. Amém. Amém. Voltamos então, após escutar a oração do Padre Ladislau, que é sempre muito bom, A gente escutar esta oração nos ajuda a meditar, a mergulhar mais no Evangelho,
com as palavras dele. Mas agora nós vamos proclamar então esse evangelho, né, Simone? Sim. Então é o Evangelho de São João, capítulo 4, e o versículo 23 ao 26. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Deus é espírito, e os seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Respondeu a mulher: sei que deve vir o Messias, que se chama Cristo. Quando, pois, vier, ele nos fará conhecer todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu quem fala contigo. Palavra da salvação, né? Glória a vós, Senhor. Então, o que acontece nesse capítulo todo, né? A gente sabe que Jesus deixava a Judéia, estava voltando para Galiléia. Então, ele necessariamente, naquele percurso, ele passaria pela Samaria. Como eu disse no bloco anterior, ele estava com seus discípulos, né, sempre na missão, né, enfim, evangelizando, né, também já fazendo milagres, né, recém havia tido também o casamento em Canaã, é o milagre do vinho, né, e os discípulos naquele momento deixaram Jesus ir sozinho, porque então eles tinham ido à compra, né, de tudo, enfim, para o bem-estar deles, né, mantimentos e tudo mais. E quando ele chega, né, que ele tem sede, e ele chega próximo, né, ali nessa região que se for pensar lá no Antigo Testamento, eram as terras que Jacó, né, a região que Jacó deixou para o seu filho José. E ele chega na Samaritana e lhe aborda, né, e pede então um jarro de água, que eram os cântaros, né. Ela se surpreende, porque ele, né, como assim um judeu falar com uma samaritana? Né? Então a gente sabe que havia eles não se comunicavam, né, e principalmente da parte dos judeus, né, para com os samaritanos. Porque se a gente for pensar assim o contexto histórico, o que ocorre? Depois da morte de Salomão, né, havia ali as 12 tribos, né, o reino com as 12 tribos, o reino foi dividido em dois, né? O reino do norte e o reino do sul. E justamente o reino do norte tinha a capital Samaria e sul era Jerusalém. Então eles tinham Jerusalém era, digamos assim, tinha mais prestígio, tinha uma unidade maior. E lá no norte havia muitos estrangeiros. E ambos os reinos tiveram aí as suas dificuldades, né? Desobedeceram a Deus. E os seus, né, pecaram. Então, ambos precisaram também né, da presença de Jesus, como foi importante a presença de Jesus, né? Mas eles tinham isso, né? Como assim? Ele se diz o Cristo e vai para outras regiões. Deveria ficar só aqui, né? O reino de Israel, né? Falando assim, no caso dividido. Então, ela já se surpreendeu, mas ela ficou feliz, eu penso, né? Porque nos dias de hoje também as pessoas elas querem se sentir incluídas, né? Sim. E eu acho que se o Cristo estivesse entre nós, provavelmente isso, né? Ele não negaria o seu amor, não negaria a sua atenção. Porque o que me chamou muita atenção, na verdade, eu estava adorando, né? Quando você me convidou, algumas semanas atrás, eu já vinha pensando, né? Tenho lido o Evangelho de São João. E hoje, diante de Jesus, eu dediquei um tempo maior, né, de adoração. Aí ele vem com essa palavra, né, os verdadeiros adoradores. Então eu me senti assim muito feliz, eu acho que é assim que você deve se sentir quando estiver na frente de Jesus, né? Porque a gente tem que acreditar muito que ele está ali. E aquele lugar é santo, né? E como Jesus disse a Moisés, tire as sandálias. Então a gente tem que deixar o mundo lá fora, os problemas, e esse tempo é para Jesus. Né? Sentir assim, se deliciar, ficar ali com ele, porque o mundo já tem muita tribulação, né? A gente já tem muitos compromissos, a gente tem muita correria, então que a gente possa se alimentar da palavra de Deus, né? Que a gente possa sim se sentir pertinho dele e com certeza a nossa família, tudo mais vai sentindo a presença de Deus. Bom,
Então, nessa região aí que se chamava Sicar, então está ali, né, a samaritana com Jesus, e Jesus, bom, Jesus começa a fazer várias, assim, ela também é uma pessoa curiosa, né? Ela é uma pessoa que começa a perguntar, e ele diz, vai chegar a hora também que essa água que a gente sente vontade de tomar, né, que nos sacia, né, humanamente e tudo mais, ela não será necessária porque virá uma água viva. Aí ela fica mais, né, mais surpresa ainda e mais curiosa, né? Que água viva será essa, né? E aí ele diz, né? A água viva, essa água que vai nos saciar espiritualmente, né? Então a pessoa não precisará mais se agitar, se preocupar tanto, né? Com o seu futuro, com isso, aquilo. Não. Por quê? Porque vai estar saciada com a presença de Deus. Seguindo, Salete, eu gostaria de poder também colocar que claro, ela tinha conhecimento das escrituras, ela podia estar não separada, né? Era um reino, era de Israel, ela tinha todo esse ensinamento, vinha lá de Jacó, né? Então ela sabia da vinda do Messias, né? Ela só ficou dizendo, até proclamou e disse ali, não, esperamos o Cristo. E Jesus diz, né? Sou eu, né? Sou eu quem fala contigo. Eu fiquei pensando hoje, enquanto lia, se Jesus aparecesse para nós, né? Estivesse ali conversando. Então, que graça essa mulher recebeu. E ela foi um ícone, porque a gente sabe que o Evangelho, as Escrituras, seria um livro muito maior, né? Muito maior, muito mais extenso. Algumas passagens, né? Alguns momentos de Jesus foram compilados e estão aqui. Então, ela representou, assim, né? Muita coisa no Evangelho, como outras passagens, outros milagres de Jesus, né? Mas a presença dela, assim, como foi importante, né? E também como mulher, né? Nós duas aqui mulheres, né? Então, como a gente se sente representada, né? E então, na sequência, os discípulos acabam encontrando Jesus, né? Ela também se preocupa em divulgar, né? Isso que ela aprendeu com aquele homem, e que bom, então ela está diante, né? Diante do Messias. E aí, né, eles questionam um pouco, né? Jesus estaria ali falando com ela, e depois, então, eles perguntam, né? Porque eles saíram, né, da cidade, e comentam, né? Pediram, mestre, venha comer, né? Venha também, como diz, né? Também de pão vive o homem, né? E Jesus fala certa vez, né? Não só de pão vive o homem, mas eles preocupados com Jesus, né? E perguntavam, alguém lhe teria trazido de comer? E aí Jesus diz, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Né? Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita, daí logo adiante ele faz uma comparação, né? Que eu também quero abordar, mas não quero perder isso que eu acho precioso, né? Quando ele diz, adorar o Pai em espírito e verdade, ou seja, a nossa vida em Deus, né? E aí ele diz, não se preocupais, porque eu quero fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, eu fiquei pensando, adorar, né? Adorar Jesus em verdade. Isso significa a nossa vida, o nosso dia a dia, mas não um dia a dia assim, sem um sinal da cruz, sem uma oração diária, sem entregar ao Senhor, né? Desde o início do nosso dia, aquelas coisas que nós temos, nossas preocupações, né? Nossos compromissos, e depois também, dentro disso, evangelizar. Porque estar aqui, a Salete estar aqui, né, ela tem outros afazeres, mas ela disse sim a Deus, né, sim a esse projeto, sim a toda essa obra de evangelização. O mesmo eu, né, tenho lá minha profissão, tenho minha família, e você também. Né? Muitas vezes a gente quer só receber, né, receber ou só assistir, né, aos programas, mas Jesus convida você também, né? Você também tem valor, você também tem algo a servir, né? O reino de Deus ele é muito amplo e ele gosta, Jesus quer a presença de todos, né? Ele tem muito, e é muitas vezes nessa obra, nesse trabalho que a gente se santifica, porque aí a gente tem que conviver com os irmãos,
A gente encontra também ali alguns obstáculos, dificuldades, né, bem normais do dia a dia, seja no que for se dedicar na igreja, né, na comunidade. Mas é uma recompensa muito grande, né, porque é tu sentir que tu já está caminhando, né, essa vida já está podendo te possibilitar experimentar a graça de Deus futura, a vida eterna, né, a salvação. E é um convite que Deus nos faz, porque no nosso trabalho a gente olha assim para o lado, né? Onde a gente estiver, dentro de um supermercado, pessoas estranhas, né? A gente não sabe a vida de cada um, mas a gente percebe uma certa resistência das pessoas, né? Como se Jesus fosse aquele que lá muitos anos atrás, né? Muitos séculos atrás. Não, é um Jesus vivo, né? Não só o Jesus de vou lá levar meu filho para batizar, ou primeira comunhão, né? Enfim, ou procurar a igreja só no casamento, né? Que bom que as pessoas procuram, que bom que elas sentem essa necessidade, que bom que tem a missa de sétimo dia. Mas eu penso que esse adorar em espírito e verdade, ele é muito forte, porque é isso, assim, é o dia a dia, é a vida. Isso é o espírito e verdade, na minha concepção. E aí segue Jesus ali, né? Os discípulos preocupados e com essa questão, né, da sua, digamos assim, do seu alimento ali, né? Dele poder se alimentar, e ele preocupado com o que Jesus, né? Com o que Deus, perdão, com o que Deus havia preparado para ele. E aí ele, né, deu toda aquela atenção àquela mulher, depois ele dá atenção aos discípulos e fala e compara também a nossa vida ao semeador, aquele que trabalha na lavoura, que semeia, que depois ele ceifa, né? Coisas bem de hoje ainda, né? Que a gente sabe que o agricultor, ele é a vida do agricultor, né? E aí ele diz, no versículo 34, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e cumprir sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses e vem a colheita? Ou seja, 4 meses se aguarda, né? Eis que vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, porque já estão brancos para a ceifa. O que ceifa recebe o salário e ajunta fruto para a vida eterna. Assim o semeador e o ceifador juntamente se regozijarão. Porque eis que se pode dizer com a verdade, com toda a verdade, um é o que semeia, outro é o que ceifa. Então ele diz, enviei-vos a ceifar, onde não tendes trabalhado. Outros trabalharam, e vós entrastes nos seus trabalhos. Então, para concluir um pouco todo esse ensinamento, que eu acho esse capítulo muito rico, assim, muito cheio de sabedoria, não sei para ti, Salete, mas eu penso o seguinte, além da comparação, né, que em outros momentos Jesus faz, né, ele usa muito, né, essa questão das plantas, né, de como se dá a natureza, enfim, né, o ciclo da vida. Então, bom, semear, colher, né, ceifar, tudo tem o seu tempo, né? Então, que a gente também está lá, muitas vezes, rezando pela conversão, né, de um parente próximo, de um conhecido ou de um desconhecido que alguém nos pede oração, e aquilo demora, né? E a gente percebe, assim, que o tempo de Deus bom, a gente tem que aguardar. Mas, além disso, esse final para mim, ele foi precioso, porque pelo menos para mim, eu queria partilhar com vocês todos, que ele diz, eu estou enviando vocês em lugares que vocês não conhecem, não trabalharam lá atrás, né? Ou seja, eu me reportei a esse ano, ao ano C, né, da liturgia, em que se tem muito Atos dos Apóstolos nas leituras, e a gente vê o quanto Paulo penou, né? Quanto foi difícil, o quanto ele precisava retomar as coisas com aquele povo, né? Ele ia em Éfeso, ele ia em Corinto, e, né, tu percebe assim o quanto ele precisava, digamos assim, ensinar o beabá, né, para aquelas pessoas que estavam se convertendo naquele momento, mas tiveram também paciência, né? E é isso, às vezes Jesus nos coloca em lugares bem inesperados, né? Ou seja, nas missões, né, que eu sei que a Canção Nova tem muita missão linda por esse Brasil, né, nós aqui na Fraternidade também, né, a nossa paróquia aqui próxima. Então, muitas vezes a gente não sabe quem Jesus nos manda, né? O que tem por trás, o que essas pessoas, qual foi a sua vivência, qual foi a sua história de vida,
né? Então ele diz, ó, enviei-vos a ceifar onde não tendes trabalhado. Aqui é fácil entre nós, a gente se conhece, a gente mais ou menos sabe da história de cada um, né? Temos uma caminhada, mas olha, outros trabalharam e vós entrastes nos seus trabalhos. A gente entrou meio que bonde andando, como se diz, né? Muitas vezes a gente entra, mas a nossa verdade, ela é única, né? Então, assim, ela é enraizada, ela é toda alicerçada, né, nos ensinamentos do Evangelho. Então, se a gente for nesse caminho, a gente não pode até encontrar dificuldades, mas a gente não precisa se preocupar em converter a pessoa de uma hora para outra, né? Como diz aqui. A gente não sabe, Jesus sabe o quanto a gente está chegando muitas vezes diante de uma pessoa desconhecida, mas Ele preparou. Então a gente ter essa tranquilidade, esse amor. Então dentro disso tudo, para mim, adorar em espírito e verdade é não só nós nos saciarmos diante de Jesus, né, adorando diante do Santíssimo, é termos respeito ali diante dele, né, como eu disse no início, tirar as sandálias, disse a Moisés, é um lugar santo, sentir a presença forte dele, e é esse convite que a gente faz a você hoje, os sacerdotes, né, nos fazem muito, e estarmos preparados para evangelizar, seja quem for, seja o nosso familiar próximo do dia a dia, ou o nosso companheiro de trabalho, nossos colegas, ou os desconhecidos. Deus sabe, né? Deus sabe a missão de cada um e aonde Ele quer chegar, né, com a sua obra de conversão na vida de cada filho seu. Acho que seria isso. Linda, linda, linda essa mensagem da Simone, que traz para nós hoje a mensagem de Jesus Cristo, né? E eu me senti assim, lá no início da minha caminhada, que cheguei, estava à beira do poço para beber água e cheguei nesta comunidade. E aí Jesus veio através dos irmãos, através do sacerdote, né? E no fim foram me ensinando a caminhar, me ensinando a ressuscitar e me oferecendo essa água viva. E eu fui me saciando e me sinto cada vez mais com essa vontade, com essa gratidão de estar aqui também como estiveram os irmãos quando eu cheguei. Eles já tinham semeado. E eu cheguei, já fui ceifando, já fui colhendo consolo, colhendo segurança, alegria. Eu era uma pessoa muito fechada, muito triste. Então fui colhendo essa alegria que eu não tinha plantado aqui, esses irmãos tinham plantado. E agora, esta gratidão me leva a estar aqui semeando para que quem vem depois de mim, ou para quem nos assiste, nos acompanha, seja na Canção Nova, seja na Fundação Fraternidade, seja nos canais de comunicação, também recebam esta água viva e se tornem esses verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma alegria, uma satisfação e uma bênção este programa, o Evangelho na Sua Casa. Mas o tempo também passa rápido, né, Simone? Isso. Então nós vamos parando por aqui, vamos rezar a nossa Ave Maria, a Nossa Senhora da Evangelização, padroeira do nosso programa, em agradecimento a ela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Muito Amém. Obrigada, Simone, pelo teu sim e por essa partilha maravilhosa, por esta Amém. água viva. Amém. Achei muito lindo também o teu entendimento, né, o que Jesus colocou no teu coração. Isso também é a presença do Espírito Santo na tua vida. Com certeza, quando tu foste adorar o Senhor, perguntar o que Ele queria transmitir a cada um de nós, Ele já nos preparou também para receber essa missão. Então, esperamos que volte logo para partilhar mais uma vez o Evangelho conosco. Amém. Muito obrigada mesmo. Agradecemos também a você que colabora com a obra da evangelização, seja com a Canção Nova, seja com a Fundação Fraternidade e com todos os meios de comunicação que levam a palavra de Deus.
Obrigada à nossa equipe de câmeras, de produção, de direção. Obrigada a todos. E se você gostou deste programa, você quer assistir novamente, sintonize no Canção Nova Play ou no Frater Play. Assiste, curte, compartilha e te inscreve no canal. Muito obrigada pela sua companhia, um grande abraço, Deus abençoe.